Kyrie eleison. Olá, eu tenho falado nos últimos vídeos sobre o problema do apostolado católico e o problema das heresias que atacam a Igreja desde que ela se instituiu. E me dou conta de que a palavra heresia ela causa curiosas reações nos católicos atuais. Correndo o risco de atropelar um pouco a sequência dos vídeos sobre o apostolado católico, eu queria comentar sobre essas reações dos católicos atuais em relação a essa palavrinha, né? A Igreja atual é caracterizada por uma atitude não condenatória dos erros do mundo, né? Nós gostamos de parecer uma igreja inclusiva, uma igreja da misericórdia, uma igreja da tolerância, uma igreja, enfim, isso faz parte da heresia modernista que nós vamos comentar em outros vídeos. Mas esse espírito de convivência com qualquer coisa que seja, que venha do mundo, torna os católicos inconscientes dos perigos que atacam a Igreja. E é curioso que as reações são as mais diversas. Eu vou exemplificar uma reação que me parece típica dos católicos modernos, com um fato que ocorreu comigo no blog, quando, numa certa época, eu escrevi um texto sobre heresia e recebi um comentário muito interessante, é claro, triste, desanimador, mas típico, né? De uma reação católica. Vejam, eu vou ler o comentário e depois fazer alguns comentários. Eu vou deixar o link desse post completo, com a minha resposta completa a esse comentário, abaixo do vídeo. Mas uma leitora do blog dizia o seguinte, isso em 2010. Né? Caro senhor Anguete, os caçadores de heresias na época de Jesus eram os fariseus e não os seguidores de Cristo, que eram exortados a irem viver o Evangelho como experiência. Acredito que os seus posicionamentos se aproximem mais do fanatismo que propriamente do catolicismo. Espero sinceramente que você possa dar um apoio real a alguém que sofre em lugar de perder o seu tempo com essas vaidosas tagarelices. Em Cristo, de sua irmã católica. Tem vários elementos aqui nesse comentário, mas o que eu quero enfatizar aqui nesse pequeno vídeo é uma ideia muito curiosa de que os caçadores, como ela diz aqui, os caçadores de heresias, em que nesse conjunto ela obviamente me inclui, eles foram uma criação posterior à fundação da Igreja. Quer dizer, a Igreja na época do Nosso Senhor, a Igreja primitiva, que tanto católicos modernistas como protestantes adoram essa expressão, ela não tinha preocupação com heresia, ela era toda inclusiva, ela acolhia todo mundo, era uma igreja da acolhida, né? Essas palavras modernas, gelatinosas, que são usadas na igreja moderna, né? A igreja da partilha, a igreja da acolhida, essas coisas todas.
e que depois fanáticos, né, que segundo essa irmã católica eram herdeiros dos fariseus, é que instituíram essa caça às bruxas na igreja, etc. E eu, na resposta, lembro a essa irmã católica alguns trechos da Escritura que eu gostaria aqui de mencionar, para que não pensemos, né, como essa irmã católica, que a questão da heresia é uma questão posterior, não é? Então, eu peguei na época alguns trechos do Novo Testamento, assim, mais ou menos a esmo, e respondi a essa pessoa, né? Por exemplo, a primeira epístola a Timóteo, de São Paulo, ele nomeia dois hereges da época, né? Então ele diz assim: combatas o bom combate, conservando a fé e a boa consciência, repelida a qual por alguns naufragaram a fé. Desse número são Himeneu e Alexandre, os quais eu entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Então aqui tem nome, não é, dos hereges. Depois, ainda mais na sequência dessa mesma carta, São Paulo diz: ora, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e as doutrinas de demônios, que com hipocrisia propagam a mentira e têm cauterizado a sua consciência, que proíbem o matrimônio e o uso de alimentos. Aqui, essa passagem é muito interessante por outras razões, né? Mas também fala de hereges, de apóstatas, enfim. O próprio Nosso Senhor, né, ele diz, né, guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós com vestes de ovelhas, mas por dentro são lobos rapazes. Então eu lembrei a essa irmã católica, né, que a caça aos hereges, ela está registrada nos evangelhos, quer dizer, é uma preocupação da igreja na época da sua fundação, e mais importante que isso, é um alerta que o próprio fundador da igreja, Nosso Senhor Jesus Cristo, faz nos evangelhos, quer dizer, é uma obrigação de todo católico lutar contra os hereges. Lembrando que hereges são considerados aqueles católicos que querem perverter a doutrina da igreja, não é? Os outros que estão fora da igreja e propagam erros, esses são para ser convertidos, mas esses não são hereges. Os hereges fazem muito mais mal, porque eles estão dentro da igreja, vendem a ideia de que eles são católicos, propagando os erros que propagam, não é? Então eu queria deixar esse pequeno vídeo só para comentar que lutar contra as heresias é dever de todo católico, não é? Na sua vida, no seu apostolado, se ele tiver, e principalmente no seu interior, em que convivem várias heresias e que ele tem que combater a todo momento, certo? Então é isso. Salve Maria.